8 dias para voltar. E não pensa que eu estou falando de muito tempo atrás, não, porque eu vivi esse tempo da carta do correio. Ok, acabei de entregar a minha idade, né? Mas enfim, tem 57 anos. Hoje a gente manda um e-mail, a pessoa responde na hora. Aí eu pergunto, se a gente está tão abundante na matéria, se a gente tem tantos recursos, se a gente tem tanta coisa, por que estamos tão infelizes? Por que tanta gente tem que tomar? Deborita também viveu, ó, que Deborita é mais nova do que eu, então já fiquei agora mais contente. Por que tanta gente toma remédio para dormir? Porque o Brasil é o país campeão number one de uso de psicotrópicos. Por que esse vazio? Por que essa infelicidade? E por que justamente agora, quando estamos confinados numa quarentena, tanta gente surtando? Porque ficamos dedicados tempo demais na matéria, só pensando que legal é ter, só pensando que legal é possuir, só pensando que felicidade é estar nos lugares e nem curtir aquele momento. Eu estar tomando uma xícara de café e eu nem apreciar minha xícara de café, porque mais importante do que tudo é fazer uma foto instagramável da xícara de café. Então, quando a gente fica só nesse âmbito da matéria, o que acontece com a gente? A gente tem um vazio muito grande da alma, um vazio de não saber quem eu sou, qual é meu propósito, o que eu vim fazer aqui. Eu posso ter uma casa rodeada de torneiras de ouro e não estar feliz. É uma coisa que me espanta muito, eu não sei se vocês sabem, mas entre os adolescentes, e eu sei porque eu trabalho com eles, e é uma coisa que eu pesquiso bastante, a Lê Fischer entrou, que já está curadinha do Covid, que delícia. Oi, Mi, que bom que você entrou também. Entre os adolescentes hoje, a minha preocupação quando eu criei Juan Pablo, que tem 28 anos, era a preocupação a mesma que a minha mãe. A gente tinha medo que os filhos se drogassem. Até pouco tempo, eu criei Juan Pablo com esse, sempre muito atenta. Hoje, a galera não está se drogando. Vocês sabem o que está acontecendo com os adolescentes? Eles estão se cortando. E a Tânia tem filha psiquiatra, ela sabe dizer muito bem o que eu estou falando. Se cortando, os adolescentes se cortam, se mutilam, porque tem uma dor tão grande que não sabe o que é. Porque muitas vezes não estão recebendo dos pais a orientação espiritual. E eu não digo de religião, porque pode ser qualquer uma, tanto faz. Mas assim, será que os pais estão ensinando os filhos a rezar? Será que os pais falam de alma? Será que os pais falam de Deus? É um vazio. O índice de suicídio dos jovens é uma coisa assustadora no Brasil e no mundo. E aí, chega a quarentena e deixa todo mundo dentro de casa. E todas aquelas distrações que a gente tinha para não ficar pensando no que devemos pensar, que é quem sou eu, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é meu propósito, como é que eu posso servir, como é que fica nesse momento. Essa parada da quarentena, gente, é uma parada muito estratégica dos espíritos superiores. Vocês podem... Eu não assisti o filme, não estou dando spoiler sem querer, porque eu não assisti o filme, eu só vou assistir o filme amanhã de manhã, porque eu estou com a agenda cheia. Hoje foi meu dia de beauty care, então eu fiz cabelo, máscaras, eu não tive tempo de assistir o filme hoje. Esse desassossego que as pessoas estão vivendo e essa... não estou nem aí para o mundo espiritual, eu só me interesso pelo mundo da matéria. A quarentena veio jogar um holofote radical nas nossas vidas e quem não estava dando importância para a sua espiritualidade vai ter que dar a força, vai ter que parar para pensar e dizer o que eu estou fazendo da minha vida. E
o que que acontece? Por que que eu estou dando esse assunto como introdução do Consolador? Porque quando Kardec, com a esposa, decidem em 1860 começar a compilar todas as manifestações que eles começam a receber dessa comunicação do mundo espiritual com o mundo da matéria, onde você tem um momento que tem várias crianças psicografando, recebendo mensagens do mundo todo, e o que o Kardec faz nada mais é do que compilar essas informações. Essas comunicações não aconteceram ali naquele momento em 1860 e Kardec compilou, não. Essas comunicações do mundo invisível com a gente acontecem no dia a dia, todo dia. E se você tiver trabalhando a sua espiritualidade no dia a dia, conectada, lendo livros legais, meditando, sabe, o orar e vigiar que eu falo aqui todo dia, na sua reforma íntima, todos nós temos acesso a essa comunicação. É só a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Muitas vezes eu estou meditando aqui em casa, principalmente nessa época, porque como eu sempre faço o evangelho uma vez por semana só, quinta-feira, 11 horas. Mas desde que começou a quarentena, que a gente decidiu fazer esse mutirão aqui do evangelho, a gente está fazendo o evangelho todo dia. Cara, como isso me mudou. Como isso me mudou. A minha meditação tá de uma qualidade, sabe? Tem dias que eu tô meditando e de verdade eu choro de emoção, porque eu sinto que tem alguém pegando na minha mão. Eu medito sempre naquela posição, né, com as perninhas cruzadas, com a mão assim. E eu tenho sentido que tem alguém pegando na minha mão. Então, assim, é tão bonito, é tão emocionante. E tá ao alcance de quê? Ao alcance de você estar conectada, né? Ao alcance de você querer, de você estar numa vibe de Senhor, me ajuda, eu quero melhorar, eu quero fazer minha reforma íntima, como eu posso ser tuas pernas e teus braços, como eu posso servir, como eu posso me corrigir. E aí a gente vai aumentando a nossa frequência, a gente vai ficando cada vez menos matéria e mais espírito, e cada vez é mais fácil a conexão. Ah, Esperança, você tem uma grande mediunidade? Não, eu tenho uma mediunidade mediana, como todo mundo tem. Conheço muita gente que tem muito mais do que eu, e também tem gente que tem menos do que eu. O que se trata aqui é o seguinte, é que a gente possa trabalhar bem no mundo invisível e no mundo da matéria. O grande desafio para nós, habitantes de 2020, é como eu posso ser um ser espiritual de qualidade, bacana, honrando os preceitos do Mestre Jesus, seguindo a filosofia dele, sendo um bom coração, me colocando para ajudar, não julgando, que é difícil pra caramba, sabe? Tentando diariamente aquilo que eu falo para vocês, e eu bato nessa tecla. A gente precisa de um espírito sarado, é como um abdominal. Para ter uma barriga sarada dá muito trabalho, para ter um espírito sarado dá muito trabalho. É muito trabalho que a gente tem que ter, mas a gente vê resultado, a gente vê que a gente está mais leve, a gente vê que a gente está evoluindo, a gente vê a nossa conexão aumentando. Deixa eu ler o que a Débora falou. Para escutar, se conecta, e hoje em dia as pessoas não têm, não entendi, tempo para isso. Ah, agora entendi. Pois é, as pessoas estavam sem tempo, né, Deborita, para fazer essa conexão. E agora Deus nos deu esse tempo. Então, assim, o que você vai fazer com esse tempo que a quarentena está te dando? O que você vai fazer com esse tempo que a quarentena está te dando? Você vai evoluir, sabe? Você vai fazer o seu espírito ficar sarado, você vai aumentar cada vez mais a sua conexão. Eu vou dizer para vocês, quando eu consigo estar, as meninas que me conhecem sabem que eu brinco assim, eu tô na banda larga com o Senhor. Quando eu tô na banda larga com o Senhor, as respostas vêm. As respostas vêm.
Eu acordo pensando, eu vou dormir pensando numa coisa, eu acordo com a solução. E não foi uma solução brilhante que fui eu que dei, não, eu fui inspirada, sabe? Então, assim, quanto mais a gente busca esse espírito sarado, quanto mais a gente trabalha no amor, no perdão, na caridade, na fé, naqueles preceitos todos, mais fácil fica a vida, mais fácil fica a gente conseguir estar no flow da vida, no caminho da vida, ser da lista VIP do Mestre Jesus e que as coisas aconteçam para o nosso bem. Porque a gente está sendo parte do exército dele. Era isso que eu queria falar para vocês. E agora não tem desculpa que não tinha tempo, tá? Porque agora temos tempo. Então você aproveita essa quarentena e trabalha o seu espírito aí. Trabalha o seu lado de conexão. Respira, medita, reza, vê livros bonitos, assiste filmes bonitos, fica um pouco off das notícias. Eu me informo uma vez por dia só, faço questão de ser alienada sim, podem me chamar de alienada, porque eu estou usando a quarentena para trabalhar em mim. E a espiritualidade do dia a dia, aquela possível, eu não posso tirar um ano sabático e ir para o alto do Himalaia e fazer meditação com o povo, sei lá, do Tibete. Eu não tenho tempo para isso, que eu tenho os boletos para pagar. Então, é a espiritualidade no dia a dia, gente. É enquanto a gente está trabalhando, fazendo as coisas, fazendo dinheiro, que sim, é muito necessário e muito bem-vindo e muito abundante. Ao mesmo tempo, a gente vai burilando, a gente vai sendo melhor pessoa, a gente vai buscando modelar esse homem maravilhoso que é o Mestre Jesus e que deu o caminho das pedras pra gente. É uma questão da gente pegar e fazer, né? E como a tia disse, né? Estamos valorizando mais a vida e os sentimentos, porque puxaram o nosso freio de mão. E para quem estava só na matéria, freou e vai ter que encarar a espiritualidade. É basicamente isso que eu queria introduzir para vocês. Tudo isso para falar sobre o Consolador, que a gente fez o item 1, 2, 3, 4 e hoje estamos no 5, né? Não, Thaís? Me diz aí se eu tô certa. Oi, Fatinha, tudo jóia? Eu acho que é o item 5 que a gente tá hoje, né? Descobrindo que precisamos de pouco para viver. Excelente descoberta. Eu também, eu descobri que eu sei fazer minha unha, gente. Nunca mais que eu vou gastar dinheiro na manicure, tá maluca? Baratinho aí, comprei o esmalte aqui, vai durar 1 ano e meio para fazer. Vou ficar gastando aqui no Rio, é caro, não é? 35, 45 reais para fazer a manicure. Olha quanto dinheiro eu vou economizar, né? Então, item 5, vamos lá. Evangelho, capítulo 6, item 5. Advento do Espírito da Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino do meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. Então, é que a gente viva se socorrendo uns aos outros e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a quais as virtudes que houveres cultivados crescerão e se desenvolverão, como o cedro. Homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências,
Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, a gente vem para cá com uma missão, a gente internamente sabe qual é ela, a gente tem toda a ajuda do mundo invisível e a gente finge que não está ouvindo. E aí depois fica infeliz, fica inadequado, fica desconfortável na própria pele, com um desassossego. Por quê? Porque não está fazendo o que veio fazer, porque a gente não está cumprindo o que a gente combinou. É esse o desassossego, quando a gente não está fazendo aquele combinado, que a gente combinou lá em cima. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. Então, amai-vos e instruí-vos. Que a gente tenha a instrução. Essa palavra não está saindo. São os dois princípios, né, que a gente tem que seguir. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgavais o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Isso é uma psicografia do Espírito Verdade em Paris, de 1860. No item 6, a gente tem: venho instruir e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Então, tá tudo bem chorar, gente, quando tá difícil. Tá tudo bem a gente ter horas que a gente fraqueja e a gente diga: cara, eu não vou conseguir. Aí você chora, você fica triste, você passa uns dias, bota uma música de fossa, bota a Marília Mendonça e chora mesmo, chora pra caramba. Mas passa 2, 3 dias, arregaça a manga e segue. Porque é para isso que a gente tá aqui, é para evoluir. Não é para ficar sentado no banco da vítima e da coitadinha e do coitadinho e dizer: oh meu Deus, como eu sofro. Não, chora, pede ajuda, reza, pede ajuda para os universitários e toca o teu barco. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surgem em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de Deus, do nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Valzinha chegou, seja muito bem-vinda. Então, muitas vezes a gente aqui na matéria pode ser coberto de ouro e não ter feito o dever de casa. E muitas vezes aquele que era mais humilde, que suportou as suas provas com resignação e mandou bem, quando chegar lá em cima, vai ser recebido como a pessoa que conseguiu executar a sua tarefa. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que,
são, não raro, muitos miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, meu apóstolo vos instruiu. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Olha que bonito que ele fala que nós somos a nossa própria argila, né? Maleáveis. Então a gente tem que ir se esculpindo nessa vida, para que a gente seja a nossa melhor versão. E quando ele fala aqui dos ricos, é que muitas vezes a gente tem a ilusão que os milionários, eles não têm problema, eles têm, pensando sempre do ponto de vista da matéria. Mas muitas vezes você ser um milionário é uma prova difícil também, porque você vai ter que prestar conta. Como é que você usou esse dinheiro? Quantas pessoas você ajudou, se você usou esse dinheiro para que o mundo evoluísse. E nós temos tantos exemplos maravilhosos de milionários que fazem um trabalho belíssimo. Nesse momento agora, ajudando as pesquisas, doando equipamento, como a gente tem milionários fazendo um trabalho bonito. Então, que a gente não fique preocupado com a prova do outro, não, que a gente se preocupe com a nossa prova nessa vida e que a gente faça a nossa melhor versão. Esquece o coleguinha, faz a tua parte e toca o teu barco, né? Depois eu vou falar, Glória Batista. Me lembra, Vânia, depois quando no finalzinho, antes da oração, para eu falar, tem também um outro pedido. Quando eu acabar, antes da oração, vocês escrevem de volta para mim, tá? Então, gente, no capítulo 7, no item 7, fala assim: sou o grande médico das almas, e veio trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é importante para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-os. Estipados sejam das vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do vosso coração. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Então, eu vou ler de novo esse final, que é a coisa mais linda de como a gente deve se comportar, né, com a nossa espiritualidade. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Quando a gente faz aquela oração assim, sabe? De joelho mesmo, pedindo, Deus me ajuda. Aquela oração que não é só da boca, é uma oração que é do sentimento. Quando você pede verdadeiramente, humildemente, que você está precisando de ajuda, né? Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Então, todos nós que estão em algum aspecto da vida, com alguém doente que a gente ama muito, ou preocupados com o trabalho, com o emprego, preocupações que são muito verdadeiras, porque a gente está vivendo uma incerteza muito grande. Reserva uns dias, uns horáriozinhos, uns minutinhos, logo de manhã, assim que você acorda, que você veio do seu sono maravilhoso, sabe? Abre os olhos e a primeira coisa que você faz é rezar e agradecer por tudo aquilo que a gente tem,
porque a gente sempre tem muita coisa para agradecer, e reza fervorosamente, pede ajuda do Mestre Jesus naquilo que você está querendo vencer. Se você está querendo vencer uma doença, uma dificuldade, um trabalho, uma coisa para o filho, seja lá o que for, pede de verdade, pede com o coração, pede com a sua alma, pede com o seu corpo todo, porque ele não vai deixar de atender a gente. Principalmente se ele perceber na gente que a gente está na nossa mudança de conduta, que a gente está se esforçando para melhorar. Aí mesmo é que ele vai dar aquele empurrão, mas a gente tem que dar o passo, a gente tem que fazer um movimento. A gente dá o passo e ele coloca o chão. E aí a gente vai cada dia caminhando, né, em direção à nossa evolução e ao nosso espírito sarado que a gente quer ter, né? E o item final, que é o item 8, que fala assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Olha que lindo. Ele é amoroso, gente. Como é que ele vai deixar a gente chorando sozinha? Se a gente está chorando sozinha é porque a gente não está pedindo direito ajuda. Porque se a gente pedir ajuda direitinho e estiver no caminho do amor, ele não vai deixar a gente chorando sozinha não, de jeito e maneira. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua, encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, devotamento e abnegação, e seremos fortes, porque ela resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõe. Esse é o capítulo 6 que a gente encerrou hoje, falando sobre o Consolador, que para nós da doutrina espírita é a compilação que foi feita por Kardec em 1860 de todas as comunicações que aconteciam entre o mundo invisível e o mundo material. A filosofia espírita acredita nisso, a Cabala acredita em outras coisas, o budismo acredita em outras coisas, os evangélicos, os católicos, mas o que importa é a lei do amor. O que importa é que a gente se responsabilize pelos nossos atos, que a gente viva uma vida em função do que Jesus ensinou, que a gente siga o modelo de Jesus. Mesmo que você seja de uma religião que não considera Jesus o seu Salvador, mas é impossível não achar ele um modelo de conduta. E é isso que a gente quer aqui no Pílulas todo dia, é que a gente siga esse modelo de conduta, esse homem generoso, humilde, amoroso, carinhoso, que veio só para mostrar para a gente o que a gente tem que fazer. E que a gente peça ajuda a ele toda vez que a gente se sentir perdida e desamparada, porque ele tá doido para ajudar a gente. É a gente que tem que aprender a pedir direitinho. Beleza? Aí agora eu vou pedir, a Glória Batista já tá aqui pertinho de mim, mais alguém tinha me pedido oração, a tia Ana Maria pediu pro tio Milton, né, que também tá internado. E nós temos uma notícia triste daquele casal que a Ana Lúcia trouxe pra gente, lembra? Era o Fabrício, né? Um casal jovem que o marido estava internado, entubado, e a esposa também tá para ter neném. Ele faleceu, infelizmente, e ela tá para ter neném por esses dias agora. Então, assim, triste, né? Que durante a quarentena vidas sejam perdidas.
e que a gente possa rezar por ele, para que ele tenha um desencarne bom, seja acolhido pela espiritualidade, né? E que a esposa que está aqui tenha um bom parto, uma boa hora e que tudo dê certo. Então é esse casal, a Glória, que a Vânia pediu, tio Milton, e mais alguém me pediu oração, que eu não tô... Milton Fontinelli Moreira. Temos 2 Miltons hoje, então vamos pedir pelos Miltons, o Milton da Rô e o Milton da tia Ana Maria, Maria do Socorro Andrade também. E vamos mentalizar todas essas pessoas da nossa oração que enfrentem a sua batalha, né? Cristiano Leal e Hilton Leal, pai e filhos hospitalizados com Covid. Você vê que são muitos casos, é muito triste, e que as nossas orações fervorosas possam alcançar a todos eles, né? E aqueles que a gente também não conhece, porque estão precisando sempre das nossas orações. Que aqui no Pílulas a gente possa rezar por eles. E que vocês, quando forem dormir, antes de dormir, que vocês rezem pelos que a gente também não conhece, para que estejam amparados pela espiritualidade. Beleza? Então vamos fazer nossa oração. Amado Mestre Jesus, te demos os nomes aí dos nossos queridos que estão precisando da tua assistência hoje. Lamentamos muito a perda do Fabrício e que a sua esposa possa ter um bom parto e que na continuidade da vida com esse filho ela encontre o consolo de seguir a sua caminhada. Sabemos que são muitos os queridos amigos que estão desencarnando e os que batalham pelas suas vidas dentro dos hospitais. Graças a Deus, muitos se salvam também, como a Lê, que está aqui, ótima, maravilhosa. E queremos te agradecer por todo o teu amparo. Que as nossas orações cheguem a todos eles. Esse que nós citamos agora no Evangelho e os que a gente não conhece. Os que estão internados na UTI, os que não estão conseguindo respirar, senão através dos aparelhos. Que recebam o nosso amor fraterno e o nosso carinho através das nossas orações. Aos que estão desencarnando, que sejam muito bem recebidos no mundo espiritual, e os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais, que tenham força para continuar essa tarefa tão difícil que está sendo esse momento. Os socorristas espirituais também contam com as nossas orações e os nossos melhores pensamentos, e que nós que estamos em casa, com a graça do Senhor, protegidos, com comida na mesa, que possamos ser gratos, mas muito gratos por tanta bondade de estarmos em casa, com a comida na mesa, passando por essa quarentena de um jeito tão bom, comparado a tantos amigos que estão sofrendo. Que a gente evolua, que a gente consiga cada vez mais ser nossa versão melhorada, que a gente possa ser pernas e braços teus, Mestre Jesus, do que possamos ajudar, o que tiver no nosso alcance, que a gente possa ajudar, com financeiramente, nossa ajuda com sorriso, nossa ajuda com oração, nossa ajuda de qualquer forma, que a nossa vida está em tuas mãos, para que a gente possa te servir e que a gente possa fazer com que a humanidade melhore como um todo. Fica conosco, Mestre Jesus, nas nossas casas, que agora são os nossos templos de oração. Que a tua luz penetre nas nossas casas, em todos aqueles que estão rezando agora, assim como no mundo inteiro, muitas pessoas rezam às 18 horas. Que todos unidos em oração e na tua fé, possamos elevar a vibração do planeta para que toda a cura que precisa ser feita aconteça. Fica conosco nos iluminando, nos inspirando e fazendo com que os nossos mentores cada vez mais estejam pertinho da gente, para que a gente possa ouvi-los, para que a gente possa perceber o que devemos fazer pela nossa melhora. E que assim seja, graças a Deus. Muita luz para os nossos irmãos que estão partindo, muita proteção, né? E que a gente honre a nossa situação, uma situação muito favorável, uma situação de muita tranquilidade,
Então, que a gente possa servir ao Mestre Jesus da melhor forma que cada um puder, no alcance que cada um puder, para que todo esse desencarne coletivo faça sentido, né? Só vai fazer sentido se depois dessa quarentena a gente sair melhorada, né? Cada um de nós e a humanidade melhorada, com novos pensamentos, com novas atitudes, com novas ações, né? E é isso. Momento triste, que a gente fica sabendo que perdemos pessoas próximas, mas com muita fé de que vai dar certo e que a gente vai fazer o nosso melhor papel, cada um no seu limite, cada um no que puder, mas que a gente nunca se negue a ajudar a um irmão que está precisando. Beleza? Beijo grande, fiquem com Deus, um domingo de muita paz, não assistam o Fantástico, porque senão a gente fica na vibe ruim, vamos ficar na vibe boa que a gente está, do pós-evangelho, acende um incenso, reza, lê um livro bacana, fuja dos noticiários, porque isso só faz com que a nossa vibração piore. Beijo muito grande, fiquem com Deus. Nos vemos amanhã, às 18 horas de novo. E amanhã começa um mês novo, uma semana nova, uma nova chance da gente, mandar brasa e fazer acontecer. Vamos honrar a nossa encarnação, vamos ser a nossa melhor versão. Beleza? Boa noite, obrigada pela companhia. E amanhã, às 18 horas, estou aqui de volta. Fiquem com Deus e até amanhã.